te adorar, Senhor, simplesmente te adorar. Sem importar como os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é. Se você pode, cante. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é. Diga a ele, simplesmente te adorar. Se você pode, aplauda ao Senhor nessa noite. Adore com as suas palmas aquele que vive, reina, aquele que habita aqui nesse lugar, aquele que é digno de honra, digno de glória. A Ele louvor, a Ele a majestade pelos séculos dos séculos, oh, de geração em geração, porque Ele é digno. Oh Deus, sem importar como os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Oh, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Oh Senhor, simplesmente te adorar. Senhor, os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Oh, aleluia, Jesus. Eu queria que você levantasse as suas mãos e você declarasse a majestade e a santidade do Senhor. Santo, Santo, Tu és santo, somente Tu és santo, Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes estavam em atividade, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion,
efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha lembrado do seu povo, dando-lhe pão. Somente até aí. Tome os vossos assentos por bondade, em nome de Jesus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o que me chama a atenção, no início dos versículos, do texto que nós acabamos de ler, é que o escritor do livro de Ruth, ele vai iniciar falando algo que às vezes passa desapercebido, mas que é uma grande verdade. O livro de Ruth começa dizendo: nos dias em que os juízes estavam em atividade, houve uma fome. Ou seja, ele está dizendo que exatamente no momento em que os juízes estavam em atividade, em exercício, executando sua função, houve uma fome, houve um tempo de prova, houve um tempo de luta. E sabe o que eu aprendo aqui? Que basta nós começarmos a fazer algo para Deus, basta nós entrarmos em atividade espiritual para começar as lutas, para começar as batalhas. Eu tenho percebido uma coisa: quando estamos, com perdão da palavra, relaxados espiritualmente, parece que é uma calmaria, parece que é um mar de rosa, mas é você assumir a posição, é você começar a fazer alguma coisa e começa a luta, começa a prova, começa a tribulação. E eu tenho percebido uma coisa: as nossas maiores lutas sempre acontecem quando estamos em atividade. Basta fazermos algo para Deus, basta começarmos a fazer algo para Deus e começa as lutas, começa a prova, começa a dificuldade. O que eu acho interessante é que o verso 1 vai falar sobre um homem que está no meio desse contexto. E o que eu acho interessante é que o escritor não fala somente de um homem. Se ele falasse somente de um homem, passaria despercebido. Mas o que eu acho interessante é que o escritor faz questão de dizer da onde esse homem é natural, de onde ele pertence, de onde ele é oriundo. O escritor diz que havia um homem de Belém de Judá. Belém de Judá significa casa de pão. Repita comigo: casa de pão. Ou seja, uma padaria. O que eu acho interessante é que o escritor, ele não está satisfeito em mencionar um homem. Ele diz: havia um homem, e ele pertence, o seu lugar é em Belém de Judá, ou seja, na casa de pão. Nós entendemos que, espiritualmente falando, a igreja é a casa de pão na face da terra. Nós estamos nessa noite na casa de pão e vamos participar do partir do pão. Eu e você somos casa de pão. Por quê? Se nós pertencemos a Belém de Judá, se nós somos igreja, logo nós somos casa de pão na face da terra. Diga para quem está do seu lado: você é casa de pão na face da terra. Aleluia. Mas se nós somos casa de pão, se a igreja é casa de pão, eu quero fazer uma pergunta para você: qual é o propósito de uma casa de pão? Uma casa de pão, ela foi criada para quê? Para que se abre uma padaria? O propósito da casa de pão é fornecer pão, é alimentar a multidão. Logo, se eu e você somos casa de pão e nós não temos alimentado a multidão, nós não temos dado, compartilhado o pão que é Jesus com a multidão, eu e você somos uma casa de pão sem propósito.
O texto começa dizendo que houve fome em Belém de Judá. Ou seja, na padaria não tinha pão para comer. Você consegue imaginar uma padaria que não tem pão? Uma padaria que não tem pão é um negócio, é um comércio sem propósito. Não existe cabimento você chegar numa padaria e pedir pão e o proprietário falar: infelizmente nós não temos pão. E uma padaria que não tem pão é a mesma coisa que você chegar num restaurante para almoçar e tá uma placa assim, ó: estamos fechados para o almoço. É algo sem propósito. É algo incabível, é algo inadmissível. Se eu e você fomos levantados por Deus para ser casa de pão, e nós não alimentamos a multidão, nós estamos vivendo uma vida fora do propósito, nós estamos vivendo sem nenhum tipo de propósito. Se eu e você não alimentamos a multidão, nós nos encaixamos o que está escrito, Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor fala à igreja de Sardes: conheço as tuas obras, tu tens fama, aparência de quem está vivo, mas na verdade está morto. O que o Senhor está dizendo? Que a gente tem aparência de crente, canta como crente, glorifica como crente, mas nós estamos mortos. Se você é casa de pão e não tem pão, você está fora do propósito. Eu vim aqui nessa noite, na ceia da fidelidade, dizer que quando Deus chamou você, Ele estabeleceu um propósito para mim e para a sua vida, de alimentar a multidão, de fornecer pão para a multidão. Logo, se eu não tenho pão, eu estou fora do propósito. O escritor está dizendo que esse homem pertencia a Belém de Judá. Ele está dizendo: o lugar dele é em Belém. O local onde ele foi erguido, levantado em Belém. Eu e você pertencemos à casa de pão. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem como desistir. Você pertence a esse lugar. Deus te estabeleceu nesse lugar, Deus te levantou nesse lugar. Eu vim aqui nessa noite dizer que você pertence à casa de pão. Diga para quem está do seu lado: você pertence à casa de pão. O verso 1 inicia dizendo que houve fome, ou seja, começou um período de prova, começou um período de luta, de provação. Queridos, qual era a maneira que Deus encontrava de exortar Israel? Quando Deus queria exortar Israel, o Senhor fechava os céus, não havia chuva, não havia orvalho. Quando Deus queria exortar Israel, quando Deus queria trazer Israel de volta para o centro, o Senhor feria a terra. A terra não produzia nada. O texto está dizendo que em Belém de Judá não havia pão. Não é castigo, não é punição, não é a mão de Deus pesando, é Deus trazendo de volta para o centro. Eu quero que você entenda uma coisa: quando Deus permite que a prova chegue na sua vida, não é castigo de Deus, não é punição de Deus, é Deus querendo trazer você de volta ao centro da sua vontade. Deus te trouxe aqui para dizer: é tempo de voltar para o centro da vontade dEle. Deus só tem um propósito para a prova: trazer você de volta para o centro. Vou repetir de novo: essa provação que você está passando, esse período de crise que a nossa nação está passando, Deus só tem um propósito: trazer eu e você de volta para o centro da sua vontade. O Espírito tem ciúme de mim e de você. É tempo de voltar para o centro. Zacarias capítulo 1, verso 3 diz: tornai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. Eu acho que você não entendeu porque não dou glória. Deus está dizendo para você nessa ceia: se você se voltar para Ele, Ele vai se voltar para você. Se você se voltar para Ele, Ele vai se voltar para a sua casa, vai se voltar para a tua família, vai se voltar para os teus negócios. Quem acredita, aplauda e glorifique ao Senhor. É tempo de voltar para o centro. Você precisa entender uma coisa:
não é castigo, é Deus trazendo você de volta para o centro, é Deus querendo colocar tudo no lugar. Você precisa entender uma coisa: no período da crise, no período da prova, no período da fome, as pessoas começam a agir por sentimento, começam a agir por emoção, bate cabeça de um lado para o outro, e Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: fica tranquilo, você tem que entender que o seu lugar é descansando na casa de pão, produzindo pão. Eu estou dizendo que o seu lugar é aqui, você pertence à casa de pão. Mas havia fome. Se havia fome, qual era a necessidade daquele povo? Se não tinha pão, qual era a necessidade deles? Pão. Se não havia comida, a necessidade deles qual era? Era pão, era comida, era alimento. Sabe o que eu mais vi e o que eu aprendi nesse período de crise que a nossa nação está passando? O diabo sabe como trabalhar. O diabo não é burro. Às vezes as pessoas cantam algumas músicas sem prestar atenção no que está cantando. Canta que o diabo está debaixo do meu pé. E é isso que o diabo quer que você pense. Existe uma promessa que o Deus de paz esmagaria a cabeça da serpente debaixo dos pés da igreja, mas ainda não chegou a hora. E então o diabo está trabalhando. Como é que o diabo trabalha? O diabo sabe qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus para a sua vida é estar na casa de pão, produzindo vida, ganhando almas, crescendo, multiplicando. Só que o que Satanás faz? Enquanto Deus estabelece propósitos para mim e para você, Satanás sempre vai trabalhar para fazer você, induzir você, deixar de olhar para o teu propósito para focar para a tua necessidade. O diabo quer que você viva por necessidade. Eu e você pertencemos à casa de pão. Nós não fomos levantados para viver por necessidade. Nós fomos levantados para viver por propósito. Jesus nunca disse para me preocupar com a minha vida, com o que eu tenho que comer ou vestir. Pelo contrário, ele disse: buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas que precisam vos serão acrescentadas. Então o que o diabo faz, pastor? O diabo trabalha para você deixar de olhar para o propósito, para olhar para a necessidade. Elimeleque é o nome desse homem. Deus tem um propósito para ele. Em tempo de fome, em tempo em que Belém de Judá está desesperada por comida, qual era o propósito daquele homem? Alimentar a multidão. O que o diabo quer fazer? O diabo sabe que é papel da igreja alimentar a multidão nesse tempo de crise. O diabo sabe que o propósito de Deus é que eu e você saciamos a sede e fome de justiça da multidão, que nós produzamos pão. Então o que o diabo faz? O diabo faz você deixar de focar no teu propósito para focar na necessidade. Elimeleque pertencia à casa de pão, pertencia à casa de Deus. A Bíblia diz que no período de fome ele tira os olhos do propósito e ele foca na necessidade. Quando você deixa de focar no propósito, quando você foca na necessidade, aprenda um princípio: você vai morrer de necessidade. Eu nunca vi, nesses anos todos de fé, alguém abandonar o propósito, viver por necessidade e se dar bem na vida. Satanás sempre vai trabalhar para que a gente foque na nossa necessidade. Por quê? Diante da necessidade, nós somos enganados pelos nossos sentimentos. Diante da necessidade, nós temos a tendência de tomar decisões erradas. O diabo quer que diante da necessidade você tome uma decisão errada. Esse homem vai tomar uma decisão. Aqui está ruim, não tem pão. Eu vou pegar minha família, vou sair da casa de pão e vou para a terra de Moabe. Deixou de olhar para o propósito e focou na necessidade. Tomou uma decisão errada. Qual decisão? Sair de Belém. Grave isso no seu coração. Grave isso, anote na sua Bíblia, anote no seu Facebook, anote em algum lugar, pelo amor de Deus. Mas aprenda uma coisa:
Toda decisão que for te afastar da casa de pão é uma decisão que você nunca deve tomar. Você pertence à casa de pão. Você é a casa de pão na face da terra. Ele tomou uma decisão errada. Vou sair da casa de pão. Aqui está ruim. Eu vou para a terra de Moabe. Terra de Moabe, terra de incesto, idolatria. Terra de Moabe, terra de prostituição. Ele sai da casa de pão e ele vai para a terra de Moabe. Ele toma uma decisão. E nós temos que aprender uma coisa: decisões decidirão os nossos destinos. Decisões decidem destinos. Você é hoje exatamente o que você decidiu que seria ontem. Portanto, nós seremos amanhã o que nós decidirmos que seremos hoje. Pastor, hoje eu estou endividado. Por que hoje você está endividado? Porque ontem você tomou a decisão de comprar mais do que podia, de gastar mais do que ganha. O que eu acho interessante é que tem muita gente que está abandonando a fé. Aliás, de cada 10 ateus, 9 são crentes mimados, que dizem que deixaram de acreditar em Deus porque Deus não fez o que eles queriam. É o famoso mimimi. E o que tem de gente desviada, ele culpa Deus por uma decisão errada que ele toma. Ele ganha 2.000, gasta 5.000. Aí ele vem com uma cara deslavada e diz: eu não entendo. Falaram para mim que o dízimo repreendia o devorador, e eu estou todo endividado. Eu estou devendo 20.000 de cartão de crédito, eu estou devendo 5.000 na Casas Bahia. Não tem nada a ver com o devorador. O devorador passou longe. Na verdade, tem alguns crentes aí consumistas que o devorador olha e ele tem até medo de chegar perto e ser devorado. É sério. Tem medo de ficar desempregado, irmãos. Tem um pessoal aí que ele consome tanto que, se mandar o currículo dele no inferno, Satanás contrata no lugar do devorador. Então entenda uma coisa: se você gasta o que você não tem, o devorador está sendo você. Decisões decidem destinos. Repita comigo: decisões decidem destinos. O diabo quer que você focamos na necessidade, porque quando nós focamos na necessidade, nós deixamos de olhar para o propósito. Sabe o que eu acho interessante? Nas nossas orações, ou nas nossas pregações, a gente costuma falar Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de quê? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de quê? Mas é interessante que não era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A primogenitura não era de Jacó. A primogenitura era de Esaú. Era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Só que um dia Esaú deixou de olhar para o propósito e ele focou na necessidade. Ele tenta caçar durante meio período, trabalha só meio dia, já está errado. Ou seja, no meio ele desistiu. Tem gente que vai só até o meio e desiste e quer questionar Deus. Querido, começou, termine, vá até o fim. O problema é que se desiste muito fácil. A Bíblia não diz batei, abri-se-vos-á, ela diz batei, batei, abri-se-vos-á. Ou seja, você tem que insistir, você tem que acreditar. Tem gente que as coisas sem esforço. Foi caçar meio período, não pegou em nada, chegou em casa meio-dia. Quando ele chega em casa, Jacó já está com a comida preparada. Ele está com fome. Qual é a necessidade dele? Comida. Os psicólogos ensinam que o pior horário, o pior momento para você fazer compra é quando você está com fome. Quando você está com fome, tudo fica mais saboroso. E não adianta. Às vezes você está numa dieta. Eu emagreci 15 quilos. E eu confesso que eu gosto de ir no supermercado. E para mim, quando eu passo no corredor da batata frita, do salgadinho, aquilo é uma tortura, irmãos. Eu vou recitando o Salmo 23 bem alto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Eu não olho, irmãos, para o lado, porque a tentação está ali. Qual a necessidade dele? Ele está com fome, a necessidade dele é comida. Aí ele diz: meu irmão, Jacó, me dá comida? Não, eu não dou. Eu vendo. Eu troco.
que nós podemos negociar? Você me dá a primogenitura, eu te dou um prato de comida. Ele deixou de olhar para a necessidade, porque o texto diz que, ele fala assim, do que me serve essa tal primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? Ele ficou meio-dia, sem comer, e já está dizendo que vai morrer da fome. É o típico drama masculino. Verdade. A mulher, ela só senta para comer a hora que dá. O homem dá uma dor na unha do dedo miguinho, ele já diz, chama os advogados, eu preciso fazer meu testamento, eu estou morrendo, traga os meus filhos aqui, essa semana eu não vou trabalhar, eu vou aproveitar os últimos dias de vida. É só um resfriado, e ele já está dizendo que vai morrer. Ainda eu não consigo entender quem disse que a mulher é o sexo frágil. Para que me serve essa tal primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? E ele toma a decisão de trocar a primogenitura por um prato de comida. A decisão decidiu o destino de Esaú. Era para hoje falarmos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Mas Esaú tomou uma decisão errada. Cuidado com as decisões que você toma. Porque as decisões que você tomar hoje vai decidir o seu destino amanhã. E o que eu fico chateado com essa história é que Esaú teve exemplo dentro de casa. Seu pai Isaac passou pela segunda fome, maior que a primeira. Veja bem, Esaú ficou algumas horas com fome. Seu pai passou por um tempo de fome. A segunda fome foi maior que a primeira. Ele teve exemplo dentro de casa. Quando houve fome na terra, o Senhor disse para Isaac, Isaac, não desças para o Egito, habita em Gerar. O que Deus está dizendo para Isaac? Isaac, não é hora de focar na tua necessidade. Senhor, mas a minha família está padecendo, eu preciso de comida, só tem comida no Egito. Se o Senhor diz não desça para o Egito, é porque Ele está pensando em descer para o Egito. Aí o Senhor disse, não desça para o Egito, habita em Gerar. O que o Senhor está dizendo? Permanece, fica firme, cria residência, cria raiz. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, não desça para o Egito, fica firme, fica crente, fica na posição, habita nesse lugar, permanece nesse lugar, persevera nesse lugar, porque aqui Deus vai abençoar você. Diga para quem está do seu lado, aplauda Jesus. Isso. Diga para quem está do seu lado, fica crente, fica firme. Você acha que Isaac nunca falou essa história para seus filhos? Meu filho Jacó, meu filho Esaú, papai quer falar um negócio, fala. Papai passou por um momento difícil na vida. É, pai, sim. Uma fome terrível, a segunda maior do que a primeira. E aí, papai estava pensando em sair da posição e ir para o Egito. Aí o Senhor disse, não desça para o Egito, habita em Gerar, fica firme. E o que você fez, papai? Foi difícil, papai teve que tomar um passo de fé, mas papai ficou. E aí, papai? Aí Deus honrou minha fé. No mesmo ano, eu colhei 100 por 1. 100 por 1. Se você ficar firme, Deus vai enviar uma grande colheita sobre a tua vida. Só quem acredita na colheita, aplauda e glorifique o Senhor. Isaac não olhou para a necessidade, ele ficou firme. Ele disse, eu vou habitar, eu vou perseverar. Sabe o que eu acho interessante? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão deixando de olhar para o propósito e para a necessidade. Se tem uma coisa que eu não engulo, não, pastor, veja bem, eu estou saindo aqui desse ministério porque não estão me dando chance. Eu estou aqui maior um tempão na igreja. Pastor, tu no caso não me dá nenhuma chance. Eu estou aqui mais muito tempo. É, meu filho, quanto tempo? Pastor, eu estou aqui 2 meses. Ele não me deu uma oportunidade, pastor. Porque, veja, ele chegou ontem e já quer ser pastor amanhã. Aí eu tenho que
eu tenho que ir lá, eu vou para outro lugar, porque lá vão me consagrar a arcebispo, a arcanjo, a apóstolo, a vice-deus, é o meu ministério. Ei, querido, entenda uma coisa, o Senhor falou para Isaac, fica firme, se realmente tu tem chamado, não são oportunidades e propostas que vão alavancar o teu chamado. Se tu tem chamado, é aqui que Deus vai te fazer florescer, frutificar. Deus te trouxe aqui para dizer, fica firme, fica crente, fica na posição. O Deus vai mandar para você o tempo da colheita. Aleluia. Isaac ficou firme, não saiu. Já Elimeleque não. Elimeleque pegou a sua família e falou, aqui o negócio está ruim, vamos para Moabe. Sabe o que eu acho interessante? O texto não diz que a mulher fez qualquer esforço para evitar que o marido saísse de Belém. E se a mulher bater o pé, meu irmão, sai de baixo. Ó, viu? Se a mulher bater o pé, sai de baixo. A mulher não diz nada. Elimeleque tomou uma decisão, saiu. Elimeleque saiu da casa de pão. O que ele está quebrando aqui? A aliança. O que ele está quebrando aqui? Sua fidelidade para com Deus. A pergunta é, a sua fidelidade para com Deus, ela depende do que você tem, do que você ganha, ou do que Deus é? Se a tua fidelidade depende de como anda o tempo, se o tempo está bom, você é fiel. Se o tempo não está bom, você está pensando em desistir. Então você não tem compromisso com Deus. Não, pastor, o negócio está tão ruim que hoje eu tomei uma decisão. Hoje é o último culto. Se Deus não falar comigo, e esse Deus não falar comigo, nunca é a palavra. Se fosse a palavra, tudo bem, porque Deus fala todo culto. Esse Deus não falar comigo é um profeta colocar a mão na cabeça e eis que te digo, estou contigo. Rapaz, tu é tão incrédulo, tu é tão ruim, que tu, mesmo Jesus falando que está contigo todos os dias da tua vida, tu depende de um profeta colocar a mão na tua cabeça. Na verdade, nem tu acredita no teu compromisso com Deus, porque eu vou falar uma coisa para você, com profeta, sem profeta, com palavra ou sem palavra, eu sei que Ele está comigo todos os dias da minha vida, e todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei que Ele está comigo. Essa deve ser a nossa certeza. Nós não estamos sozinhos. Você não chegou aqui nessa noite sozinho. Você veio acompanhado. Papai está do seu lado. Aleluia. Ele está vendo o que está acontecendo, mas Elimeleque não ouviu o Senhor. Não buscou saber a vontade do Senhor. Vamos embora, família. Malom, Quilion, vamos embora. Moabe é melhor. É o velho ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Chegou em Moabe, primeira coisa que acontece, fidelidade vai por água abaixo. Seus filhos Malom e Quilion casam-se com mulheres moabitas. E o que acontece? Elimeleque morreu. Depois que Elimeleque morre, a Bíblia vai dizer que os seus filhos também morrem. Família destruída. Sabe o que eu aprendo? Toda decisão que eu tomo, focado na necessidade, gera morte espiritual para minha casa. Quantas famílias mortas espiritualmente falando, porque o homem vive por necessidade, não por propósito. Quantos filhos não querem mais saber do Evangelho, porque não vê mais legitimidade no compromisso espiritual do pai. Sabe que o pai é oscilante, sabe que o pai não tem firmeza, está sempre se abalando, está sempre pensando em desistir, está sempre reclamando de alguma coisa. Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. Cuidado, suas decisões podem matar sua família. Você não será responsável, pai, somente pelas tuas decisões,
As tuas decisões influenciam a tua vida e a vida dos teus filhos. Portanto, você prestará conta também das decisões que você toma, que influenciam o destino da sua família. Agora as pessoas encontram Noemi e perguntam: não és tu Noemi? Ela dizia: Noemi significa bela, Noemi significa agradável. Ela dizia: não me chamei-me mais Noemi, mas chamai-me de Mara. Por que Mara? Grande amargura me tem causado o Todo-Poderoso. Veja bem, a decisão errada foi do marido dela. Ela não fez nada para impedir a decisão. E agora ela está dizendo que quem causou amargura para ela? Deus. Ela está culpando Deus pelas suas decisões erradas. O que você está vivendo hoje? É realmente culpa de Deus? Ou foram decisões que você tomou errado? Alianças erradas? Sociedades erradas? Agora quem encontra Noemi dizia: não me chamei-me Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem causado o Todo-Poderoso. Uma família que deixou de ser fiel, uma família que focou na necessidade. Entenda uma coisa, querido, pelo amor de Deus, não viva por necessidade. Você está na sede da fidelidade. Na necessidade, as pessoas estão deixando de devolver a Deus o que é de Deus, de dizimarem, de ofertarem por causa da necessidade. Algumas pessoas dizem: se eu dizimar vai me fazer falta. Deus entende, Deus sabe que eu queria. Mentira! Quem quer faz. Mas vai fazer falta, pastor, é porque você não tem fé. Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Permaneça fiel. Não é na hora da bênção que se mostra fidelidade, é na hora da crise. Eu vou continuar sendo fiel, eu serei fiel, porque o meu Deus é fiel. Ele não é filho do homem para que minta e se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai deixar faltar nada para minha casa, Ele não vai deixar faltar nada para minha família. Deus há de me abençoar. Irmãos, Deus quando promete, Ele cumpre. Eu estou num desafio de pastorear há 2 anos e meio. Nós estamos no centro da cidade, num espaço de 800 metros quadrados, bem no centro, um local caro. Eu ainda me divido em viajar por causa disso, porque a igreja não consegue me dar um salário, porque a gente está investindo na igreja. Estou investido. É o tempo de investimento. E Deus falou assim para mim: fica firme, fica na posição que eu vou cuidar. E essa palavra, o pastor Antônio Carlos liberou sobre a minha vida ali no escritório dele. Ele falou: você vai passar dificuldade, no início vem um povo, daqui a pouco o povo vai embora, mas se o negócio é de Deus, fica firme que Deus vai honrar. E Deus sempre falando isso. Uma quarta-feira dessas, faltava R$2.000 para pagar o aluguel, um desespero. Quarta-feira o nosso culto já é menor. Quando chega às 6:30 da noite, resolveu descer água em Brusque. E quando desce água em Brusque, alaga tudo. E eu assim: não, hoje é o último culto, hoje vai entrar oferta, dízimo, alguma coisa, fim do mês, último culto, não entra dízimo. E aí, não, mas vai entrar oferta, vai Deus. E começou a chuva. Eu falei: e agora? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Só que Deus falou para ficar firme que Ele abençoaria. Irmão, sabe quantas pessoas deu naquele culto? 16 pessoas. Quando eu contei 16 pessoas, a minha fé quis ir lá embaixo. Sabe o que eu fiz? Falei: quer saber de uma coisa? Vou pregar hoje como se fosse o último culto, como se tivesse um estádio aqui lotado. E preguei. Sentado assim na última cadeira, tinha um senhor forte que eu nunca vi, de cara amarrado. Eu falei: Jesus. Ainda vi um incrédulo ainda para fazer cara que não estava gostando, olhava no relógio. Eu falei: não pode. Quando eu termino de pregar, ele vem correndo no altar e fala assim: eu sou o pastor João,
Sim, pastor João, sou pastor da igreja Calvário. Eu não vim aqui para participar do culto. Quis descer da cruz. Falei, já sei, é espia. Verdade, eu não veio para participar do culto, é espia. Quando eu pensei ele falar, não, sabe o que é, pastor? Deus mandou deixar minha mulher na igreja e Deus mandou vir aqui para me pagar o aluguel da igreja para vocês. Você pode aplaudir a Jesus por isso, irmãos? Já vou devolver o microfone para o pastor. 5 minutos eu encerro. No outro mês, a mesma prova. Faltava R$1.100 para pagar o aluguel. Na semana de pagar o aluguel, alguém fala para mim de uma família que estava em necessidade na igreja. Você sabe como é que a igreja é pequena, irmão? Você tem que se mobilizar. Olhei para minha esposa e falei, o que nós temos em caixa? Eu falei assim, ó, falta 1.100 para pagar o aluguel. Eu falei, então agora vai faltar 700. Por quê? Porque nós vamos pegar o dinheiro aí e vamos lá fazer compra lá. Se fosse você, está doido? Nós estamos precisando de um milagre. Eu falei, então anota aí, milagre e meio. O Deus que faz um milagre e meio. Veja bem, nessa semana eu estou dando comida para essa família. No dia de pagar o aluguel, a família que eu estava dando comida está dizimando R$1.100. Só Deus faz uma coisa dessa, irmão. Só Deus faz uma coisa. Por que você está dizendo isso, pastor? Nunca abandone a posição, permaneça fiel na fidelidade. Agora é o tempo de dizimar, de contribuir, de colocar a mão no arado, de participar, de se envolver, de financiar, de patrocinar. Você cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar da tua casa, da tua vida, da tua família. Quem crê, glorifique a Ele nessa noite. Deus não fica devendo nada para ninguém. Alguém fala assim, Noemi, não fala comigo não, eu estou amarga. Deus só me causou amargura. Noemi, sabe de onde é que vocês vieram? Saíram de lá, terra ruim. Aquilo lá não é casa de pão, coisa. Aquilo é Lodebar. Sofri naquele lugar. Noemi, Deus lembrou daquele povo, está assim de comida, pensa na prosperidade, e ela teve que voltar. Hoje é noite de voltar para o centro, hoje é noite de voltar a acreditar, voltar a confiar, hoje é noite de voltar ao primeiro amor. Noemi voltou, Noemi pegou suas noras, Orfa e Ruth, porque veja bem, se morre o marido, morre os filhos, Noemi passa a ter responsabilidade sobre Ruth e sobre Orfa. É uma espécie de mãe espiritual, de uma autoridade, de uma pastora. Aí Noemi diz assim para Ruth e para Orfa, eu estou amarga, não estou no período bom, vocês ficam aqui. O que Orfa fez? Orfa aproveitou e disse, agora que eu me livro dela. Ela abandonou Ruth, ela abandonou Noemi, e a Bíblia nunca mais falou nada de Orfa. Sumiu da história. E Ruth, pastor? Quando Noemi fala assim, fica aqui que eu estou amarga. Ruth olha para Noemi e fala, olha, eu sei que uma pastora, que uma líder, que um líder, não vai estar sempre sorrindo. Eu sei que vai existir tempos amargos. Não importa se você está amarga, não importa se você está bem ou está mal. Entenda uma coisa, aonde tu for, Ruth, eu irei. Aonde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Sabe o que Ruth está dizendo para Noemi? Eu tenho uma aliança contigo. Aonde tu for, eu vou. Eu não te deixo, eu não te largo. Eu vou caminhar junto. Entenda uma coisa: Deus abençoa quem é fiel às suas alianças. Se você permanecer fiel ao seu pastor, à sua igreja, não, eu sou fiel a Deus. Entenda uma coisa: não existe fidelidade
fidelidade para com Deus, sem fidelidade para com seus líderes. Se você for fiel, Deus vai mudar a tua história. Orfa sumiu. E Ruth, pastor, Ruth não largou. O segredo da porção dobrada é isso aí, meu filho. E o segredo da porção dobrada é a aliança. Ô Elias, o que tu quer, Eliseu? Porção dobrada. O negócio é o seguinte: me disse uma coisa difícil. Então está aqui o segredo da porção dobrada. Tem gente que pensa que não, o segredo é isso aqui. Eliseu, se tu vires quando eu for arrebatado, transladado, tu recebe porção dobrada. Se Eliseu está desligado, Eliseu não ganha. O que o profeta está ensinando? Tem que caminhar lado a lado. Tem que caminhar lado a lado. Sabe por quê? Entenda uma coisa. Quando você caminha lado a lado, você cria acesso. Repita comigo, acesso. O acesso gera intimidade. A intimidade gera oportunidade. Quando você está distante do teu ministério, da tua igreja, da tua liderança, você não tem acesso. Quando você se aproxima, você cria acesso. O acesso gera intimidade. A intimidade gerará oportunidade. O que Elias estava dizendo é isso. O segredo é caminhar junto comigo. E Eliseu foi esperto. Aonde Elias ia, Eliseu estava lá. Eu penso que Elias estava lá roncando e Eliseu estava do lado da cama. Verdade. Eu imagino que em algum momento Elias teve que dizer, calma aí, se não, né? Elias ia lá, tirava uma aguinha do joelho e Eliseu... Não, aqui não, filho. Fica observando aí de fora. O segredo é caminhar junto. Pastor, o que aconteceu com Noemi? Através de Noemi, o que aconteceu com Ruth? Através de Noemi, Ruth conheceu quem? Conheceu quem? Boaz olhou para Ruth. E ele se apaixonou por Ruth. Ele começou a investir em Ruth. Se ela não anda ao lado da sua líder, de sua pastora, não conhece Boaz. Boaz se apaixona, se interessa, começa a abençoar e casa com ela. O que você está querendo dizer, pastor? A fidelidade, a aliança atrai a unção de investimento. Boaz representa a unção de investimento. O que você está querendo dizer, pastor? Que quando você caminha lado a lado com a tua liderança, o céu se apaixona por você e o céu começa a investir na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu negócio. Você ainda não entendeu porque não deu glória. Eu vou repetir. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer, se você caminhar lado a lado com sua liderança, se você não sair da casa de pão, se você permanecer firme, o céu vai investir na tua vida. O céu vai investir na tua casa, o céu vai investir na tua família, o céu vai investir nos teus filhos. Quem acredita, se coloca de pé e aplauda Jesus nessa noite.
isso aí, que culto maravilhoso, né? A graça de Deus, o poder de Deus tem nos envolvido. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Nós contamos com você. Vem estar conosco. Eu acredito que Deus tem um grande milagre para realizar na sua vida. E por que não dizer, também na vida da sua família. Vem estar conosco. Nós estamos aqui na rua Dr. Manuel Torinho, 171, Macuco Santos. Olha, e as nossas reuniões, nós temos reuniões às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, temos quarta-feira às 20 horas, sexta-feira também às 20 horas e domingo nós temos 2 cultos, a escola dominical pela manhã e à noite o grande culto. Então vem estar conosco porque Deus vai abrir os céus e vai derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Eu vou orar por você agora, vou pedir para o Senhor Deus usar da sua bondade e da sua misericórdia e agraciar, favorecer você e toda a sua família. Feche os olhos, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, como o Senhor é lindo, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que cuida de nós. E neste momento, Senhor, eu chego a Ti, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. E eu quero pedir, Senhor, quero pedir por essas pessoas que nos assistem. São pessoas, Senhor, que, na verdade, elas têm esse tempo que eles reservaram, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para se envolver na Tua presença. Eu peço que o Senhor olhe para essas pessoas com carinho, com amor, olhe para aquele que está doente, dê saúde, olha para aquele que está triste, traga alegria, levante o que está caído, mas opera, Senhor, de uma maneira maravilhosa nessas vidas. A Tua palavra diz que, operando o Senhor, quem impedirá? Então, Senhor, trabalhe nessas vidas, trabalhe nessa família, abra a porta do emprego, faça uma obra miraculosa. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Contamos com você. Muito obrigado por você permitir eu entrar na tua casa e fazer esse convite para você. É um convite muito especial. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Temos visto uma guerra, um projeto do inferno para destruir a família. Mas o nosso Deus, que é um Deus bom, que veio e conhece todas as coisas, nos deu uma direção. Para toda segunda-feira, nós fazemos a tarde do clamor pela família. Então, nós estamos aqui na rua Manuel Torinho, toda segunda-feira, a partir das 14 horas. Das 14 às 15, nós oramos pela família. Nós estamos jejuando, clamando e orando para que a sua família não fracasse. Mas você tem que vir estar conosco. Faça uma forcinha, sai da sua casa, vem estar conosco. É um dia de jejum, de oração. Vamos lutar com as armas que Deus tem nos dado. Então eu quero te convidar para estar conosco. Tem um grupo de homens e mulheres clamando a Deus. É uma grande tarde do clamor pela família. Então venha fazer parte desse clamor e seja vitoriosa. E veja Deus fazendo milagres. Deus tem feito milagres em muitas famílias. Sabe por quê? Porque a nossa família não pode fracassar. Deus te abençoe. Se você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra, conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Deus eterno e Salvador, faz de mim um vaso novo para te render louvor. O meu coração te deseja, eu quero estar perto de ti. Ei, declare isso nessa noite. O Senhor Jesus, Ele entra
tempo de exaltação. O mais de Deus está por vir, é só abrir o corpo. Chega de sofrimento, porque vai, essa é minha hora de vencer. Não estou sozinho, tem o quê? Tenho Deus que pode. Oh, cante! O que pedimos e o quê? E o que pensamos, Ele pode muito mais. Se está difícil pra Deus não há nada. Eu tenho que prosseguir na tua verdade, a verdade que me leva para ti. Todos os dias eu irei te louvar, com minha vida eu sei que vou te agradar, Senhor. Eu quero te louvar. Vem na minha vida, Deus eterno e Salvador. Faz de mim um vaso novo para te render louvor. Vem na minha vida e cumpre em mim o teu querer, o teu milagre, ó Senhor. Eu sei que hoje eu vou viver. Oh, yeah, yeah, yeah. Nós sabemos que o ano 2017, ele está velho, ele está prestes a morrer, ele está prestes a se findar. Mas o ano 2018 vai nascer, aquele ano cheio de expectativa, onde nós temos a certeza que esse ano 2018 vai ser um ano maravilhoso para as nossas vidas, onde nós temos aquela esperança, e por que não dizer uma certeza, que o Senhor Deus que esteve conosco no ano 2017 vai estar conosco no ano 2018. E eu sei que vai ser um ano de milagres, um ano que Deus vai operar de uma maneira grande e poderosa. Então nós desejamos a todos vocês que, na verdade, caminharam junto conosco, a todos vocês que realmente têm o privilégio de nos assistir na TV, que acompanha o Ministério Vida Nova no Facebook, nós desejamos um feliz ano novo. Deus abençoe você e toda a sua família.